pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Bem, então, hoje vamos seguir com a sabedoria predestinada. Vamos buscar, dessa vez vamos a Hebreus, capítulo 8, verso 10. Diz, pelo qual esse é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Isso é uma profecia de Jeremias. Foi dito há muitos anos atrás. Porei minhas leis aonde? Aonde? Veja que Romanos 7,25 diz que nós servimos a Deus com o quê? E por que ele disse servimos a Deus com a mente? Porque o profeta disse que viria um pacto que estaria onde? Então, as pessoas pensam, bom, vamos continuar lendo, diz aí, e sobre seu coração as escreverei. E serei para eles por Deus, e eles me serão por conglomerado de gente. Povo, ou seja, povo, pessoas. Porque é que isso nunca se cumpriu, nem mesmo na vida de Paulo. Isso foi escrito, agora é que isso está sendo cumprido. E ninguém ensinará a seu próximo e ninguém a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Você sabe que todas as igrejas dizem, quantos aqui conhecem o Senhor? E aí diz, ninguém dirá isso. Todos os pastores do sistema sempre estão dizendo, alguém quer conhecer o Senhor? Alguém quer entregar-se ao Senhor? Tu conheces ao Senhor? Mas ninguém dirá, ninguém se atreva a fazer isso porque isso está mal. Mas eles fazem porque eles pensam que estão em pecado. Mas como nós sabemos que o pecado foi tirado, não temos que perguntar isso. O que tem que, ao contrário, é dar a informação de que estão abençoados. Agora, nós nos perguntamos, diz aí, escreverei as leis nos corações deles. E você sabe o que o sistema pensou? Que são leis como as de Moisés. Por isso é que eles não abandonam a lei, não abandonam os profetas, dizem, bom, é que ele disse, escreverei em suas mentes minhas leis. E a única lei que você conhece é a lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente, rudimentos da doutrina, batismo, repreensões. No entanto, nós falamos quarta-feira, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6. Vamos ver. Isto era o que ele escreveria na tua mente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6. E, sem dúvida, nós falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem. Próximo verso. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória. Quer dizer que essa sabedoria predestinada era o que Deus escreveria em nossas mentes. Em nossas mentes tinha que vir um conhecimento que já estava predestinado. Não é um conhecimento que você lê as parábolas de Jesus, ou não é um conhecimento que tu aprende nos profetas, ainda que os profetas falavam indiretamente, não muito claro sobre isso. O que ele escreveria em tua mente? Que o profeta disse que faria assim. Era a sabedoria predestinada.
de que tu és um predestinado, que fostes escolhido antes da fundação do mundo. Todas essas coisas que nós falamos aqui da predestinação, de que Deus antes de você nascer já havia te escolhido, que você não havia feito mal nem bem, e ele já havia dito, esse é meu. E isso vai trazer surpresas ao mundo, porque há pessoas que se portaram muito mal, mas se foram escolhidos, como não é por obras, vai aparecer como um de seus filhos. E isso pode trazer surpresas bem grandes. Ainda no mundo político, há pessoas que operam por pressão e às vezes pagam as consequências em seus nomes e não são eles que estão por trás. E podem ser pessoas escolhidas. Pode haver grande surpresa no mundo com esse conhecimento. Vamos ver agora onde o profeta disse. Jeremias, capítulo 31, verso 33 e 34. Isso é falando já milhares de anos antes. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Naqueles termos, como é que se chamava? Que Paulo nos ensinou dizer, diga Senhor, porque o pacto já mudou. Mas naqueles termos era... Você sabe que há uma denominação que se chama Testemunhas de Jeová? Tem milhares de anos de atraso em seu vocabulário. Esse nome já foi mudado. Diz Jeová naquele tempo, mas nós dizemos, diz o Senhor. Darei minha lei aonde? Pois a pessoa que vive por lei diz, olha, agora a lei não vai estar em tábuas, agora vai estar na mente. E metem a lei de Moisés aí. Por isso é que vivem de maneira legalista? Não, é que diz aí, colocarei minhas leis em sua mente. Mas a lei que daria era a sabedoria oculta e não a de Moisés. Aí é onde o sistema se equivoca. E as escreverei em seu coração. E eu serei para eles por Deus, e eles me serão por povo. Próximo verso diz, e note, já vinha dizendo, e não ensinará mais ninguém a seu próximo e ninguém a seu irmão, dizendo, conhece a Jeová. Aí está o termo, viu? Mas naquele tempo era Jeová. Mas se mudou o nome, você respeita isso e já não o chama de Jeová. Porque todos me conhecerão, desde o menor, o mais pequeno, até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a maldade deles, e não me lembrarei mais de seus pecados. Como vou te chamar de pecador? Estaria me lembrando. Há um sacerdote aí que disse, com toda a maldade que há, eles dizem que não há pecado, errando o alvo. Como vai te chamar de pecador se ele mesmo disse, perdoarei a maldade e não me lembrarei? E mais outro verso diz, jogarei para trás de mim para não vê-los mais, no profundo do mar eu jogarei os seus pecados. Que bom que ninguém te recorde isso, hein? Que você é um pecador. Porque pecador significa transgressor da lei de Deus. Mas como ele te perdoou, você já não é transgressor da lei de Deus. Transgressor, você se põe quando a palavra diz que você é um abençoado e você diz Deus te abençoe. Aí é transgressão do novo pacto. Eles sim que estão em transgressão constante quando diz, tu és um predestinado. Não, eu não sou um predestinado. Tu está livre do diabo. Não. Aí eles transgridem a lei de Deus constantemente. Qual lei? A nova. A que ele colocaria em tua mente. A verdadeira lei que tem que estar em tua mente. Agora, por que tem que estar aí na tua mente essa lei? Note, eu me pus a pensar que a criação, neste mundo não há problema por ser esse mundo?
O problema desse mundo é o que se fala. Por exemplo, quando Cristo morreu, vieram novos céus e nova terra. Quando ele reconciliou o céu e a terra, se reconciliou, céu e a terra, houve céus novos e nova terra. Esses novos céus e nova terra, tem que haver aí uma confissão diferente para estes céus novos e nova terra. Já a criação que geme, já está notando em nós. Como é que nota? Pela nossa conversação, pela nossa forma de falar. Olha, Tiago, que ouvia muito a Paulo, uma vez escreveu em sua carta: isso aqui é território quase proibido, mas vamos colocar a Tiago 3,6 por ser membro da circuncisão e membro dos que transtornam casas inteiras e faladores de coisas vãs, mas vamos por aí porque em si aí ele aprendeu de Paulo. O que acontece é que ele fez uma comparação com o que Paulo ensinava. E a língua é um fogo, um mundo de maldade. A língua está posta entre nossos membros e contamina o quê? E o que faz mais? Inflama a roda de quê? E ela mesma é inflamada pelo inferno. Isso Tiago disse. Agora, se a língua inflama a roda da criação, e a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, e tu tens tua língua, a sabedoria predestinada, você não inflama a criação, você a sana. E é o que estamos fazendo. Por exemplo, veja, se nós tivermos uma reunião, nossa conversação, como nossas mentes já estão ancoradas e limpas de contaminação, são umas conversações de saúde para qualquer lado. Ainda se apresentando algo negativo, pegamos isso negativo e o apresentamos de uma forma que não há queixa, não há ocupação. O mesmo ânimo está em pé. Às vezes eu venho aqui falar com vocês e às vezes eu tenho umas mentiras que se aproximam à minha vida, situações bem sérias, e são tribulações, e às vezes diz que contamina todo o corpo, às vezes se manifesta um pouquinho e pega meu corpo e o contamina. Como contamina? O deprime, ou me põe triste, ou de repente me joga na cama. Ah, que dia que eu passei! Então o que acontece? Que como nós temos um conhecimento tão poderoso, nesse momento fazemos divisão e eu apareço aqui e você nem nota. Você não vai notar isso. Por quê? Porque nossa língua está na ordem da sabedoria predestinada. E uma pessoa com a sabedoria predestinada governa sua língua. O problema aqui não é o que você é aqui, o problema é teu corpo. O teu corpo está danificado e então o único que conserta ele é a mente e tua confissão. Não tem que mudar de corpo. Tem que deixar assim enquanto vem a transformação. Mas se mudamos tua mente, que é o nosso trabalho, pegar a mente e transformá-la, então você fica vivendo no mesmo lugar, não há problema, porque já te mudamos a mente. Pode estar preso, não há problema, você já tem a mente mudada. Bom, recebemos que saia no tempo correto. Pode estar onde você estiver. Por isso, os irmãos em Cuba, com a pressão que há aqui, de tipo de governo, pois eles, com sua confissão, ei, apóstolo, cuidado como fala de nós. Que nós estamos igualzinhos a vocês aí. Por quê? Porque temos a mesma confissão, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Evangelho. Então, não tem isso de ficar com pena desse pobrezinho do irmão tal. Como os apóstolos diziam: olha, Paulo, a única coisa que te peço é que lembre-se dos pobres. Olha que confissão esses apóstolos tinham, inflamando as redondezas de Jerusalém. Agora, dizia Paulo, lembra-se dos pobres, mas eles vendiam as propriedades e se davam a si mesmos e ficavam com todo o dinheiro. E então,
Vamos continuar lendo 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 7 agora. Lemos o 6, agora vamos para o 7. 2, 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que já não é mistério para você, porque já a conhece, já é revelação. A sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Você sabe por que não se falava isso antes? Porque a viram em mistério. Sempre foi um mistério. Não houve teólogo em 2000 anos, porque eles sempre viram um mistério. Olha aí, tem algo raro, sabedoria oculta, parece ocultismo. O teólogo de antes não podia entender isso, porque ele vai aos profetas, e se vai aos profetas, o ambiente ali era lei. Eram leis expressadas em ordenanças. E então essas leis expressadas em mandamentos, quando vem a sabedoria predestinada, ela ficava em mistério. Por isso é que eles dizem, isso aí, um mistério de Deus que ninguém sabe. Mas para nós já não é um mistério, porque foi revelado a nós. Levou tempo, quem ia saber que Jesus de Nazaré era um impedimento ou um véu? Ninguém, em 2000 anos. Porque esse é o elo perdido aí. As pessoas adoraram a Jesus de Nazaré até que eu apareci. Sim, essa era a chave. Isso era assim. Todo mundo seguia orando a Jesus de Nazaré, imitando e vendo na cruz. O que a Igreja Católica apresenta? Jesus de Nazaré. E os protestantes que apresentam? Jesus de Nazaré. Os protestantes não celebram a Semana Santa, mas celebram as 7 palavras. Ou seja, eles mudam uma coisa por outra, porque é o mesmo cão com diferente coleira. Eles não batizam por aspersão com umas gotinhas de água aqui, mas te molham, molhado ou semi-molhado, tá molhado, segue sendo água. E então Jesus de Nazaré. Esse é o quadro que vocês veem por toda parte. E esse é o véu que está posto sobre todas as nações. E então, quando vem a manifestação de Jesus Cristo, que vem à minha vida, o ressuscitado, que abandona os lugares inacessíveis, de luz inacessível, e vai e se mete na minha vida e imediatamente, ele mesmo em mim começa a me falar. O conhecimento que nós temos, o que faz é que apaga o fogo que destrói a criação. Porque é uma sabedoria que está programada para sanar-te, dar-te vida, porque esse é o exercício que você faz para quando vier a transformação. Esse é um exercício que você está fazendo para a transformação. Porque na transformação, de tua mente vai se extrair o poder que vai transformar teu corpo. É de tua mente. Ou seja, que não é que Deus quis este sim, este não. Ah, olha, aquele ficou e esse não. Não, não. É que tu tens aqui o que vai sacar essa nova criação. É como as pessoas pensam que Deus se passa disciplinando, corrigindo e repreendendo. Não, Deus põe um pacto. Você o viola, ele te repreende. Você o viola, ele te disciplina. Você o viola e você mesmo se afeta. Mas Deus não tem que fazer um movimento. Pessoas pensam que Deus está num trono dizendo, dá uma pancada naquele lá. Olha, é um pequeno computador e simplesmente você aperta um botão mal e o computador te responde. Imagina que Papai Deus, o mistério dos mistérios, ele tem tudo friamente calculado. Ele te deixa um pacto e te diz, olha, aí está, coma esse livro. Coma esse livro. E você come essa informação. E essa informação, quando entra em tua mente ao conhecimento, daí esse conhecimento começa a evoluir para o teu corpo. E teu corpo tem que se submeter a esse conhecimento predestinado.
você lhe é fiel. Lembra que ele disse, as palavras que eu falo são espírito e são vida. E não só de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Ia chegar um momento que daqui, da letra, ia passar por sua boca, ia se converter em vida. E você a pega, a confessa, e fica zeloso com esse pacto e o confessa, e a própria palavra atua, diz, a qual atua em vós, os crentes. Ou seja, em ti é que está a vida, o Espírito é que dá vida. Hello! Ei! Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, vamos agora ao verso 8. A que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, o que diz? É como essa geração que estamos agora. Se eles conhecessem a sabedoria que há aqui, você acha que eles falariam mal de nós e se colocariam a dizer as pestes que dizem? E lá, se chegassem a saber aquela sabedoria, dizem, não, esse aí é Deus metido em Jesus de Nazaré, como é que nós vamos tocar nele? Mas é que sempre Deus opera da mesma maneira. Se tivessem conhecido, então não crucificavam, e se não crucificassem, não haveria perdão de pecados. Assim que havia que estava tudo assim, predestinadamente assim. Antes, bem, como está escrito, coisas que olho não viu, vamos continuar lendo, nem ouvido ouviu, nem subiu no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha, agora mesmo estão subindo coisinhas aqui em nós, ou seja, coisas que olhos não viram, nem ouvido, e o ouvido está te dizendo, olha, o ouvido está ouvindo o que Deus tem preparado para nós. Mas Deus as revelou a nós pelo Espírito, a Paulo. Ele diz a nós, mas depois o abandonaram, então ficou somente Paulo com ele, e quando morreu, levou com ele também. Porque o Espírito tudo esquadrinha, até o profundo de Deus. Porque quem dos homens sabe as coisas do homem, se não vê a palavra Espírito aí com E minúsculo e a outra Espírito de Deus com maiúscula? Senão o Espírito do homem que está nele, assim tampouco ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você sabe que as coisas que eu te falo é porque o Espírito de Deus está em mim, e ele conhece as coisas que são de Deus. Da mesma forma que teu Espírito é quem sabe quem tu és. Você sabe que toma muito tempo em teu Espírito conhecer-te a ti. Perdão, manifestar-se a ti, que você se ponha de acordo com ele e entres em comunhão com isso. Porque a ti ninguém te conhece. Quem te conhece verdadeiramente é o Espírito que está dentro de ti. Por isso algumas pessoas vêm aqui e não resistem. Eu vou embora daqui, estou me sentindo mal. Porque a informação que vem nesse púlpito começa a identificar-te por dentro, e tem gente que não gosta de se ver como são. Lhes dói e não resistem. A mim, olha, eu gosto quando me comportei hipocritamente em algo e identificar, olha, isso não serve, meu espírito não gosta desse comportamento de minha carne. Eu gosto disso. Eu gosto de ser honesto e dizer, olha, fui eu que falhei nisso. Não foi você, fui eu. Eu gosto a honestidade, eu gosto que meu espírito me descubra e me jogue no meio. Joga ele aí no meio. Eu gosto de saber as coisas que são da minha vida. Por exemplo, eu tive uma juventude, nessa juventude, os pais, o semi-ambiente de tua casa, coisas
que vão formando e te danificam, te mutilam, essa experiência que há em ti. Então eu gosto. Às vezes eu tenho ido a meu passado, assim eu vou na minha juventude, e me lembro de muitas coisas, não todas, mas daí eu digo, por isso é que eu me manifesto dessa forma com esta pessoa, por isso é que eu disse isso, por isso é que eu reajo assim quando me encontro em situações da vida. Eu gosto de me investigar, porque o espírito do homem que está em mim conhece tudo o de mim. E quanto mais rápido eu ponho de acordo com ele, mais rápido é o conhecimento e o crescimento e amadurecimento que eu dou a ele. E quanto mais eu atrasar isso, mais sofro. Você não pode atrasar isso. E quem o atrasa? O que impede? O medo, o temor, o legalismo que te ensinaram, a religião que ainda está latente. Tem pessoas que se nota até pelo rosto, o legalismo, os temores. Pessoas que são agradáveis e têm um medo de se entregar a uma amizade. Ei, como tá? Como vai? Que estão como distorcidos. O passado foi muito em casa, os pais, a experiência, o esposo que teve, como a tratou, ou a esposa, o que fez a esposa, o tio, e tudo isso descompõe tua personalidade. Não deixa que floresça esse tesouro que está aí dentro? Está opacando o brilho do teu tesouro. Mas o espírito teu, que está em ti, te conhece perfeitamente. E quanto mais rápido te ponhas em linha com ele, para que te diga por que esse comportamento, por que essas atitudes, por que esses rechaços, seja para com os demais ou para contigo. Olha, tem pessoas que às vezes a pessoa felicita ele, não. A pessoa vai cumprimentar e diz, olha, que bem ficou isso. Não, isso foi o Senhor. Olha, peraí, mas que bem, eu gosto como você faz. Não. Isso é tu em mim. Tá bem, ok. Mas e tu? Ou seja, você é um tesouro, você tem um mérito, você tem uma pessoa que... E é bom aprender assim, sabe por quê? Porque quanto mais você aprende assim, como estamos falando, você se converte em ser perdoador. Olha, eu sei que minha companheira, o meu amigo, o meu irmão se comporta assim porque não conseguiu crescer como eu em se conhecer a si mesmo. Portanto, eu vou perdoá-lo e vou cobrir. E mais, eu vou fazer, como é que disse Jesus nos dias de sua carne? Bem-aventurados os pacificadores. Porque o pacificador pode unir. Aquele que não é pacificador gosta de gerar contenda entre... Olha, cuidado, fulano, que tem é isso. Sim! E então divide e mantém as pessoas em rancor. Mas o pacificador diz, eu sei que essa pessoa se comporta assim, mas em verdade é por sua ignorância, por suas coisas, situações que passou, e eu vou cobri-lo. E mais, eu vou dizer o bem que ele fala do outro, para que buscar a paz, buscar... Tá me seguindo? Verdade que todas as famílias têm problema, todos os irmãos, sempre há algo que está meio virado por aí. E é por isso. Porque em algum momento os pais se manifestaram mais com esse, né? E isso como que... Mas... Quando viemos à sabedoria predestinada, aí você se sana de toda doença. Aí teu espírito faz, pai, peraí, eu estou perdoado e vou perdoar. Já estou curado, sou rico, e começa essa beleza a sair, e conforme a como tu deixas que a palavra encha e te empapes dela, e a confesse, seja zeloso por ela, assim serão os grandes resultados que virão à tua vida. Bom, igreja, eu recebo que tua mente já está cheia da sabedoria predestinada de Deus.